5, a partir do versículo 1, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Acho que está prática maravilhosa os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E andando num dos barcos, que era de Simão, pedindo que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: vai-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada fazemos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompeu-se a rede. Palavra do Senhor, glória a Deus. Amado Deus, querido Pai, Senhor, nesta hora quero agradecer ao Senhor, Pai, por esta oportunidade de estar fazendo a tua palavra. Nesta hora, o Espírito Santo de Deus, Pai, venha falar com a igreja, com cada um de nós, o que o Senhor quer falar, Pai, porque cada dia necessitamos e precisamos, meu Pai, da tua palavra. Hoje, minha cada dia, Pai, que nós somos o teu Espírito Santo, assim como a tua igreja, assim como cada um está ouvindo esta palavra nesta hora, que é a palavra que cura, que salva, que liberta, é a palavra, Pai, que o Senhor tem, nos purifica a cada dia. Por isso, Pai, humildemente eu peço ao Senhor, Pai, conosco nesta hora, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus, pode sentar em nome de Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Essa palavra, irmãos, ela me chama muita atenção, sabe? Porque tem algumas coisas que a gente lê na palavra, mas quando a gente vai ler de novo, o Senhor traz algo novo para cada um de nós. Porque a palavra de Deus, ela é forma de renovar todo o tempo. Então, quando eu li essa palavra, e ela me chamou a atenção em algumas partes, quando fala o Senhor, que aconteceu, está pegando a multidão para ouvir a palavra de Deus, sabendo que a multidão sempre estava atrás de Jesus, para ouvir a palavra, para ouvir o que Jesus está falando, para fazer algo por alguém. E quando ele fala, e viu estar 2 barcos junto à praia, ao lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Então, tudo aquilo aconteceu, estavam lavando as redes, Jesus estava ali, esperando na hora de tomar, para pegar os peixes. Então, ele vai aqui entrando num dos barcos, que era de Simão, pedindo que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava no barco da multidão. Então, Jesus estava ali ensinando, ensinando, falando a palavra, eles preparando os barcos, estavam ali, preparando as redes, lavando as redes. Jesus está falando, Jesus está pregando, E quando chega aqui, ele fala aqui, e entrando no barco que era de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra e assentando-se ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: vai-te ao mar alto e lança as nossas redes para pescar. Então, daqui para cá, que me chama a atenção, que o Senhor colocou umas coisas que chamam muita atenção. Quando o Senhor falou para ele, para que ele afastasse um pouco, que ele fosse para a direção onde ele tinha que lançar aquela rede. Mas Jesus já sabia que ele não tinha pescado, Ele vai dizer, que ele vai falar que ele passou a noite e não pescou nada, não pegou nada. Mas Jesus já sabia disso. Como Jesus
e faz aquilo que Deus fala, que Jesus fala, o que nós vamos fazer e temos um resultado. Quando ouvimos a palavra de Deus, nós ficamos treinando, ficamos felizes. A igreja não fica feliz quando acontece algo que acontece, quando oramos e o Senhor responde. Nós não ficamos felizes, por quê? Porque o Senhor falou e quando a gente faz, a gente vê o resultado da palavra de Deus. Porque essa palavra aqui não é em vão. A palavra de Deus ela é verdadeira, ela é viva. E eles não temeram, eles foram, tá? Ele lançou a rede e pegaram a multidão de peixe. E muitas das vezes é cada nós temos que fazer também. Quando eu estava meditando na palavra, quando o Senhor falou que na nossa vida, muitas das vezes, a gente passa por tantas dificuldades, tantos problemas, tantas coisas, que a gente muitas das vezes não consegue ouvir o que Deus está falando. Não consegue ouvir. Porque quando eles estavam aqui na beira desse barco, Jesus falou para ele, lança a rede, ele lançou, e ele ouviu a palavra de Deus. Essa é como cada um de nós. Quantas coisas nós temos que fazer? Nós sabemos que na presença de Deus, nós temos que o quê? Fazer várias coisas na presença de Deus. Mas a gente tem que ouvir a voz de Deus. A gente tem que ouvir o que Deus está falando. Então, muitas das vezes, o que nós temos que fazer? Nós deixamos muitas das vezes de lançar. Aqui eles lançaram a rede, já está escrito. Eles lançaram a rede para pegar os peixes. E nós, cada um de nós, todos os dias, temos que lançar o quê? Quando Deus me revelou, lançar o que é a nossa vida. Lançar a nossa vida nesse mar, que é o quê? A palavra de Deus. Quando eu pego a minha vida e lanço nesse mar da palavra de Deus, por que eu vou pescar nesse mar? Porque aqui, quando eles pescar nesses peixes, né, foi bom para eles. Foi bom para quem estava à volta deles, não é verdade? Foi bom para todos, não foi só para eles, foi para todos. E quando eu pego a minha vida e lanço nesse mar, que é a palavra de Deus, olha quantas coisas boas eu vou pescar desse reino de Deus, aleluia. Foi o que Deus estava me revelando quando eu estava meditando essa palavra. Quando eu lanço a minha vida, no caso é como se fosse o barco, a minha vida, esse mar, a palavra de Deus, e os peixes são as coisas boas que eu vou recolher no reino de Deus. Aleluia. Mas é necessário que eu lance a minha vida. Ele lançou a rede sobre a palavra do Senhor. Ele disse, então que ele fala, Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Então eu tenho que falar, Senhor, pela tua palavra eu vou lançar a minha vida e creio que vou receber bonanças do teu reino, que eu vou receber as virtudes do teu reino, que eu vou receber a unção do teu reino, que eu vou receber toda a virtude, todo o poder, toda a autoridade que vem do teu reino para a minha vida. Aleluia! Glória a Deus, irmão, eu fiquei tão feliz quando o Senhor me revelou essa palavra, porque a gente lê, mas o Senhor está sempre revelando, lança a tua vida nesse mar. Ali estava mostrando que é o mar é para pescar os peixes, mas o mar aqui, quando ele falou, revelou a palavra. Lança a tua vida, Luciano, lança a tua vida no meu reino, na minha palavra, que você vai ver o que você vai colher, que nós vamos ver o que nós vamos colher nesse reino, irmãos. Porque a palavra de Deus, ela é fiel, ela é justa, ela é perfeita. Então, se eu lanço a minha vida nesse reino, nesta palavra que nós estamos ouvindo agora, olha quantas coisas boas nós vamos colher, irmão. Porque muitas das vezes a gente fica desanimado. Isso já aconteceu comigo. Eu estava na igreja e falava, Senhor, eu preciso ser transformado, eu preciso, sabe, me libertar, eu preciso ser uma nova criatura, eu preciso ser uma nova pessoa. E muitas das vezes a gente acha que não vamos conseguir. Mas se a gente ouvir a palavra de Deus, se a gente se lançar nessa palavra, se a gente acreditar nessa palavra, o Senhor transforma, o Senhor purifica, o Senhor santifica, o Senhor nos dá uma nova vida, o Senhor nos dá uma nova chance, o Senhor nos purifica, o Senhor nos santifica. Mas é necessário que eu me lance nesta palavra, para que eu possa o quê? Colher, né, escolher esses peixes que foi bom para eles, eles ficaram
algo, né? Eles precisavam, era o trabalho deles. Mas o Senhor diz o que para cada um de nós? Buscar o meu reino e a minha justiça, que as outras coisas eu vou te acrescentar. Ali eles não deixaram de acreditar. Nós estamos aqui, mas o Senhor está nos sustentando, o Senhor está nos ajudando, as portas estão abertas, não está faltando nada para ninguém. O Senhor tem nos abençoado grandiosamente. O Senhor não tem deixado de faltar nada. Nós estamos aqui, mas a palavra do Senhor, ela está se cumprindo na nossa vida. Porque se nós estamos aqui, porque queremos estar na presença do Senhor. Aleluia! Nós queremos viver a verdade de Deus. Nós queremos cada dia nos santificar, nos purificar, ser transformados por essa verdade. E toda vez que eu me lanço nessa palavra, e eu oro, eu falo com o Senhor, com certeza Ele está ouvindo, porque Deus é vivo, Deus é amor. Nosso Pai é amor, nosso Pai é vivo. Então, se Ele é vivo, Ele está ouvindo a oração do Filho. Ele sabe que o Filho está passando, Ele sabe que o Filho necessita. Mas é necessário que eu vá, fale, e que eu vá e cumpra o que Ele está falando. Como eles falaram aqui, Senhor, a gente não pegou nada, Senhor, eu não consegui, Senhor, eu estava errando, Senhor, eu estou falhando, Senhor, está faltando isso em mim, Senhor, eu estou fazendo coisas erradas, mas eu estou aqui. Aí o Senhor diz, vai lá, meu filho, então faz isso, que você vai ver os peixes que você vai apanhar, que você vai ver as bênçãos que vai ser na sua vida, quando você ouve a minha palavra. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu vejo o que Jesus faz na minha vida. Cada um vê o que Jesus faz quando a gente ouve. Mas tem irmão que quer empurrão, não vou, não vai dar certo, não vai adiantar. Jesus já falou, Jesus falou, mas você não vai e faz. Então não tem como ter resultado. Se Deus fala, eu tenho que fazer. Eu tenho visto isso na minha vida, quando Jesus falava comigo, vai lá e faz. Eu vejo o resultado. Porque às vezes é algo que está dentro do meu coração, na minha mente, que eu preciso ser transformado, que eu preciso ser mudado. Jesus fala, vai lá e faz. E quando eu faço, eu vejo que faz paz no meu coração, que faz alívio para a minha alma, que me dá conforto, que me ajuda, que me sustenta. Então é isso que a gente tem que fazer, igreja. É lançar a nossa vida nos pés do Senhor Jesus. É lançar a nossa vida nessa palavra. Para acreditar, confiar, não perder a esperança, não perder a fé, não desanimar. Eu sei que muitas das vezes, eu sei que a gente fica meio sobrecarregado. Mas o Senhor diz o quê? O jogo dele é suave, o fardo dele é leve. Então lança sobre ele. Lança o teu fardo pesado sobre ele, que ele vai te dar o dele que é leve e suave. E tenho certeza que cada irmão aqui já fez isso e já viu o resultado. Quando a gente lança o fardo pesado nosso sobre ele nos dá o fardo leve dele. Daqui a pouco vem o refrigério, daqui a pouco vem a bonança, daqui a pouco vem a alegria, daqui a pouco vem a paz, daqui a pouco vem todo o resplendor da glória de Deus na vida de cada um de nós. Por quê? Porque nós acreditamos nessa palavra. Aleluia! Aí vai vir, né? Sobre uma alta, lançai vossa rede para pescar. E respondendo Simão, disse, mestre, nós temos trabalhado tanta noite, nós apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e romperam a rede. Olha isso. Se a gente lançar nossa vida toda vez na palavra do Senhor, confiar e acreditar, vai vir tantas bênçãos, vai vir tantas coisas boas no reino de Deus, que a gente vai falar, meu Deus, olha isso, como é que está a minha vida? Transbordando de tantas bênçãos que Deus está abençoando, que Deus está fazendo, a saúde, a alegria, a paz. Nós vamos ver, irmão. A gente não pode aceitar a palavra, o contrário, a gente não pode aceitar a voz de estranho. Como diz na palavra, a gente não pode ouvir a voz do estranho, porque a voz do estranho é para matar, roubar e destruir. Mas a voz do bom pastor é para nos salvar, para nos dar vida, para nos sustentar, para nos pôr de pé. Aleluia! Esse é o bom pastor da vida de cada um de nós. Então, se a gente estiver com esse pastor, com certeza, a gente vai passar por toda a prova, mas dando o quê? Dando glória a Deus. Por quê? Porque o Pai nunca vai desamparar seu filho. O Pai nunca vai, como fala, vai estar sempre de mão dada com o seu filho. Nosso Pai jamais vai largar a nossa mão. A não ser se a pessoa quiser, é outra coisa. Mas se a gente quiser todo tempo estar andando, Pai, me dá a mão, me segura, Pai, me sustenta, eu preciso de Ti, eu estou aqui, eu acredito na Tua palavra, eu tenho fé em Ti, Senhor, e com certeza o Pai vai estar sempre nos orientando, o Pai vai estar sempre nos sustentando, o Pai vai estar sempre o quê? Nos direcionando para tudo aquilo que é perfeito, porque tudo que o nosso Pai faz é perfeito para cada um de nós. Às vezes a gente pode até achar, né? Não,
não está olhando, mas Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo, a gente não precisa se preocupar com nada. Eu tenho aprendido que a gente não precisa se preocupar, porque Deus, Ele está conosco. Porque tudo vai passar, irmão, uma coisa é certa. Como diz a palavra, está escrito, tudo vai passar. A gente está nesse calorzão aí, mas daqui a pouco vai vir uma chuva, daqui a pouco Deus vai mandar um frio, alguma coisa, porque Ele é o dono de tudo. E Ele é o dono da nossa vida. Se nós entregamos, se eu entreguei, vocês entregaram a vida para Ele, então Ele sabe como fazer na nossa vida. Ele sabe o que dá para cada um de nós. Tudo no tempo, na hora e no momento dele. Nós que somente confiamos. E tudo isso que a gente receber é para dar para os outros também. Aqui, esses estavam em volta dele, estavam todos felizes porque receberam também. A mesma coisa, gente. Quando nós recebemos também é para dar para os outros, que é a palavra. Ajudar alguém, levar a palavra, levar uma alegria, né? Levar uma palavra de conforto, levar a palavra da vida, a palavra que liberta, a palavra que cura, fazer algo por alguém, ajudar alguém, porque isso é a função do cristão, irmão. Aleluia? Jesus estava todo o tempo trabalhando, Jesus não ficava pronto. E nós também estamos trabalhando. Às vezes tem uma pessoa que está passando por um problema, você vai e fala da palavra. Daqui a pouco aquela pessoa fala para você, poxa, muito obrigado, a palavra que você falou me ajudou. Não precisa você estar para lá e para cá, e não. Você mesmo conversando com alguém, você vai, Deus vai criar pessoas para você entregar a palavra, para você ajudar, para você ser útil para alguém, como eu, você ser útil para alguém, no reino dele, nessa palavra que é dele, porque essa palavra é dele, o reino é dele, e ele chamou cada um de nós para quê? Para viver nesse reino. Então a nossa vida agora está o quê? Ligada a esse reino, está o quê? Nesta palavra, aleluia? Então a nossa vida está agora na presença do Senhor Jesus, glória a Deus. Né? Falando, sabe? E fazendo assim, colhendo uma grande quantidade de peixe e rompiam-se a rede. Fizeram sinal dos companheiros, né, que estavam no barco. Né? E as pessoas vão ver. Né? A gente vai poder dividir todas essas bênçãos que a gente recebe, né? A gente recebe bênçãos espirituais para passar para as pessoas também, não é só para a gente. Se Deus tem na nossa vida, pode fazer na vida de outro também. Porque para isso Ele nos chamou. Para isso Ele chamou a cada um de nós para sermos essa nova criatura e saber que no reino de Deus nós podemos todas as coisas. É somente ouvir a voz dEle. É somente realmente a gente lançar nossa vida sobre essa palavra que nós vamos ver a abundância de bênçãos, de virtudes, de tudo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Nós não podemos desistir. Não podemos desistir. Se nós desistirmos, aí que é o problema. Nós temos que permanecer firme nessa verdade, nessa justiça e nesse amor. Aleluia. Então, nós confiar, não vamos confiar. Não vamos desistir, não vamos desanimar, não vamos olhar para um lado, nem para o outro, vamos olhar para o alto, que é Jesus Cristo, que nos santifica, que nos purifica, que nos põe de pé. Estamos de pé hoje aqui, graças a Deus, que nos põe de pé mais um dia. A oportunidade de estar aqui ouvindo mais uma vez a palavra, a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui na casa de Deus. Aleluia. Que o Senhor tem cuidado da sua igreja, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Então nós estamos aqui o quê? Para ouvir essa palavra todo tempo. Saber que quando nós lançamos, né, tudo aquilo que nós precisamos sobre Jesus, e falar com o Pai, Ele ouve a cada um de nós. Então é necessário que eu queira, é necessário que cada um de nós queremos estar na presença do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas o que me chamou mais a atenção foi essa parte aqui, quando Ele lançou a rede. Quando Ele falou para ele, vai lá e lança a rede. Essa parte me chamou a atenção. Senhor, vai lá e lança a tua vida na minha palavra. Aleluia. É o que nós temos que fazer. É lançar a nossa vida nessa palavra. Porque nós vamos pegar muitos peixes, que são as bênçãos do Senhor Jesus, que é a transformação, a purificação. Irmão, esses peixes, para que esses peixes que eles pegaram, que era para eles, né, fazer a venda, o trabalho deles, mas quando o Senhor fala desses peixes para a nossa vida, são os peixes do reino dele para a nossa santificação. É para a nossa vida. Porque nós não temos só uma vida aqui. Quando Ele tem suprido todas as nossas necessidades aqui, nada tem nos faltado no terreno, né? Nós estamos aqui e nada tem nos faltado, mas quando nós lançamos a nossa vida no reino de Deus, é para a nossa transformação, irmão. É para a gente se purificar, é para a gente se santificar, é para a gente se libertar. Hoje é culto de libertação. É para isso que nós somos chamados, para nos libertar e viver a vida de Cristo em cada um de nós. Quando nós lançamos a nossa vida nessa palavra, nós somos libertos. Eu creio, em nome de Jesus, somos libertos. Quando nós lançamos a nossa vida sobre essa palavra e declaramos para Ele o que nós
ele viu que nós precisamos, ele viu que os discípulos precisavam lançar rede para pegar os peixes. Ele fez. A alegria de Jesus. Eu imaginando, né, que Jesus ficou alegre, com alegria de ver os seus discípulos felizes porque conseguiram pegar os peixes. E quando o Senhor fica, eu acredito que Deus fica feliz quando vê que nós lançamos a nossa vida sobre a palavra dele e acontece algo na nossa vida, a qual nós ficamos alegres, com certeza Deus também fica feliz. Quem não fica feliz de ser liberto de alguma coisa? Eu fico feliz. Eu fico. Quando eu peço a Deus algo que eu vejo, que eu fico liberta, que a palavra me move, que a palavra me chama a atenção, eu agradeço a Deus, Senhor, muito obrigada. Então eu creio que Jesus, que Deus fica feliz. Por quê? Porque Ele está vendo que você quer uma transformação, que você quer viver a vontade dEle, que você quer viver no reino dEle. Então eu tenho certeza que Ele fica feliz em cada um de nós também, quando nós lançamos a nossa vida, vivemos o que o nosso Pai, Ele faz com cada um de nós. Não só na nossa vida espiritual, que é muito mais, irmão. A gente tem que ter as coisas daqui da terra, sim, mas muito maior é a vida futura, que nós temos que, cada dia, cuidar dessa vida, porque quando chegarmos lá, nós já temos que estar prontos para essa vida que Ele nos promete, que é a vida eterna. Então, se aqui eu peço, se aqui eu faço, com certeza, quando chega lá, Ele vai conhecer a cada um de nós. Amém, igreja? Então, o que me chamou mais a atenção foi essa parte de lançar a rede. E ele creu, ele acreditou. Então, vamos lançar nossa vida nessa palavra. Vamos crer, vamos acreditar. Vamos continuar buscando. Vamos continuar nos santificando. Vamos continuar no reino. Vamos continuar fortalecidos através do Espírito Santo de Deus. Porque eu tenho certeza que grandes coisas Deus vai fazer na nossa vida. Grandes bênçãos. Vamos colher muitos frutos, né, no reino do Senhor. Porque é isso que Ele dá para cada um de nós. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, eu fiquei muito feliz quando Deus me revelou a palavra dessa forma. Então, vamos continuar firme, acreditando, confiando, buscando, não temendo nada. Saber que Jesus está conosco, Jesus está aqui conosco, está nos orientando, está nos ensinando, está nos moldando. A palavra de Deus é para nos moldar, para nos transformar. É para que a gente ouça e ponha ela em prática, confiando em oração, crendo, fazendo. Deus mandou fazer, irmão, vai lá e faz, não deixe de fazer. Não deixe o orgulho, não deixe a avareza, não deixe as coisas ruins entrar no coração. Se Deus mandou fazer, vai lá e faz, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Quando a gente ouve a voz dele, ele, sabe, eu fiquei tão maravilhada, irmão, eu fiquei tão assim, maravilhada com o irmão, eu falo com a palavra. Eu disse, Senhor, muito obrigada. Eu estava deitada ainda quando o Senhor falou várias coisas comigo sobre a palavra. Lança a tua vida, confia, acredita. Porque eu tenho certeza, né, que Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida, porque a nossa vida não é mais nossa. A nossa vida pertence a Ele. E se pertence a Ele, Ele sempre vai fazer o melhor para os seus filhos, que somos cada um de nós. Amém, igreja? Glória a Deus. Então vamos permanecer firmes, vamos acreditar, vamos ouvir a voz do nosso Pai, e com certeza a gente vai pegar aí, muitas baleias, muitos peixões aí, muitas bênçãos para a nossa vida, porque Jesus, Ele tem bênçãos grandes para a nossa vida, bênçãos espirituais, bênçãos que nos santificam, bênçãos que nos trazem tanta liberdade para a gente, como aqueles que estão à nossa volta, amém, igreja? Porque a palavra de Deus, ela cura, ela salva e ela liberta. Então, com certeza, Ele vai fazer grandes coisas na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, né? E agradeço a oportunidade, né? Essa foi a palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E as palavras do Senhor, em nome de Jesus, assim é a nossa vida.